gigantesco no leste europeu, os Estados Unidos decidiram soltar as rédeas que prendiam o setor alemão da defesa, começando pelos submarinos, uma área na qual os alemães se destacaram durante a Segunda Guerra, com os temidos Bolts, com a Alemanha Ocidental lançando ao mar o seu primeiro submarino em 1962, apenas 17 anos após o fim da guerra. Foi mais ou menos por essa mesma época em que os alemães voltaram a produzir os Panzers, com o Leopard 1, com a indústria de defesa alemã renascendo com força total nos anos 60. No auge da Guerra Fria, entre os anos 70 e 80, a Alemanha Ocidental era responsável pela produção de boa parte dos armamentos da OTAN, destacando-os em áreas como blindados, navios, aviões e submarinos. Mas, nos anos 90, após o colapso soviético, tudo isso começou a mudar drasticamente. E assim como aconteceu em diversos outros países, a Alemanha começou a cortar gradualmente o investimento no setor da defesa, com isso afetando diretamente a produção de armas, veículos e munições. E, curiosamente, o desenvolvimento tecnológico não foi afetado, com os alemães desenvolvendo equipamentos muito avançados, como por exemplo, novas versões do Leopard 2, submarinos de propulsão diesel elétrica, muitos do tipo como 212, e até mesmo aviões de caça como o Eurofighter Typhoon, com a Alemanha desenvolvendo papel muito importante no consórcio europeu. Mas, apesar dos engenheiros alemães não terem parado de inovar no campo tecnológico, em termos industriais, a situação era muito diferente, com a baixa produção afetando profundamente a prontidão das forças armadas alemãs. Em 2005, a força alemã investiu apenas 1,0% do seu PIB na defesa. Em 2015, 1,14% e em 2021 apenas 1,31%. Como vocês já imaginam, é um valor muito abaixo recomendado pelos países da OTAN, que é de 2% do PIB. A invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022 apanhou a Alemanha justamente no meio de todo esse desinvestimento da defesa, com as forças armadas alemãs em meio a uma grave crise de prontidão e com a sua indústria de defesa terrivelmente subutilizada. E foi em resposta a isso, o chanceler alemão Olaf Scholz, que estava no cargo há apenas 2 meses quando a Rússia invadiu a Ucrânia, anunciou em junho de 2022 a criação de um fundo especial de defesa de 100 bilhões de euros, o dobro do orçamento anual alemão para a defesa. Um fundo que será usado ao longo dos próximos 2 anos para alcançar o patamar de 2% do PIB investido na defesa, para resolver os problemas graves de prontidão e também para reanimar a indústria bélica alemã. E nesta sexta-feira, dia 17 de fevereiro, na abertura da Conferência de Segurança de Munique, o chanceler Scholz disse que parte desse fundo será redirecionado em caráter de urgência para a indústria alemã de defesa, com o objetivo de acelerar a produção de todos os itens da defesa do inventário militar alemão, com destaque para munições e armas antiaéreas. Scholz disse na conferência que a forma como a Alemanha produz itens de defesa está totalmente errado. De acordo com ele, os alemães faziam o pedido de um determinado item e após a entrega do pedido, toda a linha de montagem era desativada ou colocada em hibernação, o que significa que o tempo necessário para sua reativação costumava ser longo, impedindo reações rápidas de emergência, como foi o caso da invasão russa da Ucrânia. Com Scholz anunciando em Munique que as indústrias alemãs de defesa estarão a partir de agora em ritmo de constante produção e que mesmo que não haja contratos firmados, certos itens como munição e peças sobressalentes continuarão sendo produzidas para alimentar os estoques. Scholz disse que todas essas medidas são em resposta à invasão russa da Ucrânia e que por causa da Rússia, a Alemanha voltará a ser um grande e importante. A Alemanha